Alguma vez você já deve ter olhado para uma data assim em inglês, tipo essa aqui, ó, May 17th, July 1st, e ficou meio que sem entender. Primeira coisa, por que em inglês, no inglês americano, o mês vem antes do dia? E por que o dia é representado com duas letrinhas aqui? Se você já entendeu a charada, que é um número ordinal, qual que é a regra para essas duas letras aqui? Vamos rapidinho então relembrar nesse vídeo quais são os números cardinais, quais são os números ordinais e mais as 7 letras que representam os algarismos romanos. E quem que inventou os números? Exatamente, foram os nossos antepassados ou os homens das cavernas. Eles usavam, na verdade, pedras para representar quantidades. Daí, inclusive, vem a palavra cálculo, que significa contar literalmente com pedras. Esquece os números romanos por enquanto, vamos começar aqui com os números cardinais. Cardinal vem do latim cardo, que significa quantidade, uma quantidade absoluta, um principal. Cardo é o principal. Então, em inglês, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e por aí vai, isso eu sei que você já sabe. Só que quando eu falo de ordem, de sequência, número ordinal, o 1 vai virar first, ou seja, primeiro. O 2 vai virar second, segundo. O 3 vai virar third, terceiro. E o 4 vai virar fourth, que é o quarto. Agora, repara com cuidado nas duas últimas letrinhas de cada uma dessas palavras que representam os números ordinais. No first eu tenho ST, no second eu tenho ND, no third eu tenho RD e no fourth eu tenho TH. Good news! Todos os números em inglês, quando terminam com 1, vão ter o ST, o 2 o ND, o 3 o RD, o 4 o TH, se eles representarem assim o 21º, o 22º, o 33º e por aí vai. As únicas exceções vão ser lá do 11, que também termina com 1, seria o 11th, ele vai entrar aqui no TH. Mas isso aqui é muito simples, eu posso até deixar depois uma tabela aqui para você. Agora, vamos ver as datas. No inglês americano, é bem comum a gente ver primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Então, ficaria mais ou menos assim, October 10th, 1994. E para você ler esse ano aqui, simplesmente você divide em duas casinhas ali. Leu 19 e depois leu 94. 1994. 19, 94. 1994. Aqui embaixo, February. February, repara que eu tenho 11. Só que o 11 termina com TH. Por quê? Porque eu não estou falando 11º, estou falando que ele é o número 11. Número 11, nos números ordinais, vai ficar como 11th. 11th. Essa é uma das pouquíssimas exceções para você não fazer uma tradução direta do português para o inglês, tá? O 11, então, tem uma característica própria. Mas os outros números em inglês que terminam com 1, como é o caso do 21, 31, 41, 51 e por aí vai, aí sim, eles vão cair na regrinha do ordinal com o ST no final. Seria, por exemplo, se aqui fosse dia 21, eu falaria February 21st, 2017. Aline, então tá falando para mim que depois de 2000 eu posso ler 2017? Pode. Não é muito comum a gente ver alguém falando 2017, acho que eu nem conheço alguém falando assim. A partir dos anos 2000, é normal a gente ler 2000 e o número que tem ali do lado. So far, so good? Vamos relembrar agora os números romanos? Os números romanos hoje ainda são usados para indicar séculos, nomes de reis, papas, páginas de livros, capítulos e por aí vai. Tem gente até que tem relógio com algarismo romano. Basicamente são 7 letras e cada letra representa um número ou uma quantidade de números. Letra I, número 1, unus. Letra V, número 5, cinque. O X, o décimo, que é o 10. O L representa o 50. O C representa o número 100. O D, a quantidade 500. E o M, o milha, a quantidade de 1000. Good? Agora eu vou te desafiar, hein? Agora eu vou pegar alguns números aqui, eu coloquei eles em algarismos nossos, né, os algarismos ocidentais, e aí eu quero que você me ajude aqui para a gente passar isso para algarismo romano. Regra muito simples. Quando você for olhar um número, eu quero que você pense sempre nas dezenas, nas centenas ou nos milhares ali. Nesse caso, 1984,
eu tenho um número para quase completar 85 e eu tenho 10 do 1900 aqui, na verdade eu tenho 100, né, do 1900 para completar 2000. Então, 1000 é M. Tranquilo? Só que aí não posso colocar 2000, porque eu não tenho 2000. Para 2000, eu tenho 1900 aqui. Então, de 1900 para 2000, eu tenho que tirar 100. 100, C. Então, M, C, M, ou seja, 1900. 900 representa assim. Depois, eu vou ter o 80. Como é que eu conto o 80? Repara na única regra que acho que vai resolver bastante coisa da sua vida em algarismos romanos. Eu não posso ter uma sequência de mais de 3 letras iguais, tá? Então, para o 80, eu vou representar ele com 50 e mais 3 vezes o número 10. Good? Então, vai ficar fácil, ó. 50, L, mais 3 vezes o 10. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 1980. E agora o 4 é fácil também. Eu vou pegar o 5, diminuo 1 e eu tenho 4. I, V. Pronto. 1984. Próximo, 21. Esse aqui tá moleza. Vai, foi boazinha com você. O 21 nada mais é do que 2 vezes o 10 com 1 do lado. Então, X, X, I. Moleza? Agora vai ficar um pouquinho mais power aqui o negócio. O 3000, mesma regrinha. Eu vou pensar no 1000 aqui. M, M, M. Será que vai dar certo? Vai, exatamente assim. Então, o 3000 vai ficar M, M, M. Mas, Aline, e se não fosse 3000? Se eu tivesse uma sequência ali, sei lá, de 8000, de 7000, calma que a gente já chega lá. Depois eu tenho D e 3 vezes o C. Já percebeu a maldade aqui, né? O D representa 500. O C representa 100. Então, eu tenho 500, 600, 700, 800. Não foi tão difícil, né? Aqui embaixo, eu tenho 10 e o número 9, porque falta 1 para o 10, 19. E por último, eu tenho 5, 6, 7, 8 com um traço em cima. Que traço será esse? Esse traço em cima, gente, é exatamente quando eu passo do número 1000. Se eu tenho 3000, 4000, 5000, quando eu passo lá do 3000, eu preciso colocar esse tracinho em cima. Então, nesse caso aqui, eu tenho 8000. Eu não quero que você decore isso aqui, eu só estou te mostrando como às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Poxa, Aline, eu vou ter que decorar os números ordinais em inglês. É simples, é só prestar atenção na regra. Agora eu vou deixar um desafio para você. Eu quero que você coloque aqui nos comentários desse vídeo como seria o dia do teu nascimento, terminando lá com os números ordinais, ou seja, tem uma ordem. Eu quero que você coloque o ano em que você nasceu. Good luck!